Graça e paz, abençoados. Abençoados, olha o tema da mensagem de hoje. Quem incitou Davi? Deus ou Satanás? Por que esse tema? Porque temos duas passagens bíblicas. Uma em 2 Samuel, falando que Deus incitou Davi a fazer o censo de Israel. E em 1 Crônicas, está falando que foi Satanás que incitou Davi. Então nós estamos falando acerca desse assunto. Primeiro eu quero pedir para que você se inscreva aí no meu canal, deixe também o seu joinha. E essa mensagem é completa no YouTube, vai estar em outros meios sociais, mas se você querer a mensagem toda, se interessar, você vai no YouTube, Tá escrito, o meu canal é Félix em Revelação de Deus nas Escrituras, e lá vai estar a mensagem completa. Então vamos aqui para o texto de 2 Samuel, capítulo 24, que está escrito assim, no primeiro versículo. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Tá certo? Então está dizendo que Deus incitou Davi para ir fazer o censo, tá certo? Agora aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 1, está dizendo assim, Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então lá diz que foi Deus e aqui diz que foi Satanás. Então a gente precisa entender a verdade. E por que está escrito em um que foi Deus e no outro por que está escrito que foi Satanás? Aí muitos ficam dizendo que é contradição bíblica. Então nós precisamos entender por que um disse que foi. Em um livro está dizendo que foi Deus, em 2 Samuel, e em 1 Crônicas está dizendo que foi Satanás. Então vamos continuar aqui. Tornou a ira do Senhor se acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levante o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan e de Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Olha só, Davi está dando ordem aqui, Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, ó rei meu senhor, e veja, mas porque tem prazer nisto o rei meu senhor? Então não adianta Joabe querer convencer, se na realidade foi Deus que incitou. Sabe? Por isso que eu estou perguntando, se foi Deus que incitou, não adianta ninguém querer mudar, nem Davi poderia mudar, porque se foi o próprio Deus que incitou, isso vai acontecer, pois Deus, ele é o Todo-Poderoso. Agora, vamos ver aqui, para nós podermos entender esse texto, porque são textos difíceis da Bíblia, porque um diz que foi Deus e o outro diz que foi Satanás, e é o mesmo, é a mesma passagem, ou seja, esse censo não foi dois censos, é o mesmo censo, tá certo? Então, não foi um que foi Deus e outro. Então, de qualquer forma, nós vamos entender aqui. Então, veja só. Então, versículo 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe do exército. Saiu, pois, Joabe com o chefe do exército da presença do rei e levantou o censo do povo de Israel. Então, ele foi, cumprir a sua missão que o rei tinha mandado. Ele tinha que ir, foi o rei que mandou, E ele é comandante do exército, ele tinha que fazer. Então, tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroê, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade, e fora a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram Adã, Jaã, e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o Negueb de Judá, a Berseba. Presta atenção. Assim percorreram toda a terra e, ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Levaram 9 meses e 20 dias para fazer o censo. Foi um bom tempo, para fazer o censo. Aí deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá era 500 mil. Então tá aí o censo, ele chegou e deu o censo tudo anotadinho, a quantidade de povo que tinha, tá certo?
Agora, veja só, no versículo 10 diz assim, ó: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, né, disse para Deus: muito pequei no que fiz. Ora, se foi Deus que incitou, ele não pecou. Porque se Deus está incitando, Deus é todo poderoso, então ele não pecou. Então nós vamos entender aqui. Olha só, aí disse, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Não, né? Se foi incitado por Deus, ele não procedeu loucamente. Mas presta atenção que é para a gente entender passagens difíceis da Bíblia. Não adianta a gente vir com machismo, é o que está escrito. Então nós vamos ver aqui, vamos ver também, né, no outro, em Primeiras Crônicas, né? Se porventura o vídeo for ficar longo, eu deixo o outro para a segunda parte, mas aí a gente vai fazer a segunda parte e vai ser fácil para encontrar no YouTube, tá certo? Olha só. E levantou-se Davi pela manhã, e veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, a Gade a Davi e lhe faz saber, dizendo: quer que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos, e eles te perseguirão? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Deliberar agora e ver que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caí nas mãos do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caio eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel. Enviou a peste a Israel, então não foi Deus que citou? Se Deus incitou Davi, como é que ele ia mandar a peste a Israel? Como é que ele... Algo que ele, sendo todo poderoso, você ser incitado pelo diabo é uma coisa. Se você cair nas ondas do diabo, aí, né, aí é diferente. Se você foi incitado pelo mal e você fazer o mal, aí sim. Agora Deus pode te cobrar porque você, em vez de deixar de ouvir ao Senhor para ouvir o mal, mas aqui está dizendo que Deus, né, olha só, aqui está falando, né, que o Senhor mandou a peste. Então como é que podemos entender isso, abençoados? Você pode fazer também um comentário, o seu comentário, como que você entende esse texto. Não é com achismo, é texto bíblico, trazendo versículos bíblicos que, né, que vem falar a respeito, né, tá certo? Mas não deixe de comentar não, nos ajuda aí nessa obra. Eu vou deixar Segundas Crônicas, né, para por uma outra ocasião. Logo eu creio que amanhã eu já faço esse vídeo, essa segunda parte, para a gente entender que vai falar que Satanás levantou contra Israel, incitou Davi a levantar o censo. Eu vou ler um pouquinho aqui, vai ficar para depois, mas eu vou ler um pouquinho. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide levantai o censo de Israel, do povo de Israel, ide levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o número. Então disse Joabe a mesma coisa: multiplique o Senhor teu Deus este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos do meu senhor? Por que requerei isso do meu senhor? Por que trazei assim culpa sobre Israel? E veja só, ele também se opôs lá, mas o rei não vai ouvir, tá certo? Agora, aqui nós vamos falar depois, tá certo? Eu vou deixar para depois, senão vai estar adiantando, e vou falar depois. Mas você comenta aí nessa primeira parte, tá certo? Tá certo, abençoado? Fique na paz desse Deus Todo-Poderoso. Graça e paz.